E o que eu queria conversar com vocês é sobre o olhar que a gente tem sobre mãe, né? Mãe é algo tão extraordinário que só pode ter sido uma invenção de Deus. Mas eu fico tão encantada com o processo que acontece para ser mãe. Porque mãe a gente não nasce sendo, a gente se torna mãe. E é tão interessante como é que a gente é seduzido, né? Porque a gente tudo começa com um sonho, né? De pequena fala, eu vou casar, vou ter um tanto de menino. Não é assim? Tive uma menininha que teve que ser chamada com 4 anos na escola, porque ela estava inibindo os menininhos, que ela chegava perto deles e falou assim, você vai casar comigo agora, porque eu quero ter muito filho, então nós temos que começar hoje. Os meninos choravam porque não queria ela ir mudando de menino, né? Que alguém tinha que casar com ela, 4 anos de idade. Então a gente alimenta um sonho, e quando Deus suscita no nosso ouvido e fala, você quer ser co-criadora comigo? A gente não entende isso não. A gente casa, tem o sonho de entrar, de casar, de fazer a festa de casamento, vai sendo todo um processo. Aí chega um momento que a gente quer ser mãe, engravida, e o primeiro momento, antes do corpo até ser transformado, nós já estamos pensando no quarto, no nome, e o nível primeiro das preocupações é esse, é para Miami, fazer enxoval, vou pegar a lista de quem já vai e já traz tudo para a gente, e a gente vai crescendo nisso, o corpo vai sendo transformado. E as transformações internas, elas vão acontecendo, o homem não acompanha esse processo. Esse processo é só da mulher. É impressionante. A mulher passa não só pela transformação física, mas pela transformação toda da alma. E à medida que caminha da maturidade. Então os olhares sobre o filho vão mudando. A transformação, ela é tamanha que a ciência já provou que toda mulher que gera, durante o processo da gestação, o cérebro dela passa por uma lapidação na área da sensibilidade. Por isso que mãe não erra. Nunca vi mãe errar até hoje. Por isso que um filho não engana a mãe. Por isso que a mãe sabe o passo do filho e sabe o que aconteceu com o filho. O filho pode negar, falar, não aconteceu nada. A mãe sabe que é mentira. Deus fala com a mãe. É uma coisa das mais impressionantes que eu acompanho. Então a mãe sabe. Então esse processo o homem não tem, mas a mãe tem. A mãe sabe que está acontecendo alguma coisa com o filho. A coisa é tão diferente que as coisas a gente observa. A mãe fala assim, doutor, eu trouxe esse menino porque ele está tossindo tanto, coitado, porque ele não está conseguindo dormir. O pai fala, eu trouxe esse menino porque ele está tossindo tanto que não está me deixando dormir. É completamente diferente até as falas. É completamente diferente. Então, como é que o processo na mulher, ela vai deixando, porque depois que você tem filho, o filho vira o espelho para você e fala assim, é você, ó. E o filho começa a revelar você para você mesma. E você se descobre. E a criança, ela tem um potencial tão encantador, que a criança tira de nós, extrai de nós o que a gente tinha de melhor e não sabia. A gente passa a ser uma pessoa completamente diferente. Então, porque nos tornamos sensíveis, mulher chora por tudo. Então a gente passa a ter uma caixa d'água na cabeça e vai à inauguração de padaria, você chora. Lançou uma nova, tudo você chora. Tudo a mãe chora, tudo ela identifica. Mas ao mesmo tempo que a mulher é isso, essa mulher se torna uma leoa, né? Ela se torna uma leoa. Ela defende aquela cria como ninguém. Você pode pegar o seu filho, ver todos os defeitos, brigar com ele, mas se alguém na rua falar aqueles mesmos defeitos, você mata. Dentro de casa você põe ele no lugar, mas a rua não pode falar do seu filho. Então é tão interessante o que eu vou observando, como é que a menina que sonhou um dia ser mãe, ela vai se transformando naquela que se torna guardiã do filho. Ela dá a vida pelo filho, ela faz tudo pelo filho, ela se consome pelo filho, ela envelhece, ela se dá inteiramente e nem percebe, porque ela passa a noite do lado do menino com febre,
Quando o menino melhora a febre, ela vira outra. Então, esses dias eu estava mexendo com a mãe, que ela chegou abatida, e eu olhei para o menino e falei, ele está de pneumonia, fizemos o raio-x, era pneumonia. A mãe estava morta, querendo saber onde é que estava a culpa, né, de colocar do pneumonia dentro do menino. Aí, segunda-feira, o menino voltou curado. A mãe falava tanto que ela não parava de falar em um minuto. Falei, já curou, né? Sem examinar, porque do jeito que você está falando, já está arrumado, o menino só pode ter sarado. Aí a gente descobre que a gente é feliz dependente. E a mãe só consegue ser feliz se o filho está bem. Se o filho não está bem, a mãe está um caco. E claro que se sentir o primeiro culpado, porque que aconteceu alguma coisa com o menino, né? Então, esse processo de se tornar mãe é algo que a gente percebe e que vocês vão tomando dimensão do tanto que vocês estão sendo transformadas em algo muito melhor. Muito melhor. A gente se torna uma pessoa tão melhor depois que você vira mãe. Depois que vira avó, a gente fica melhor dobrado, né? Então, é tão interessante acompanhar que à medida que o menino cresce, a menina que vira uma moça, que vira uma mulher, ela desabrocha como ser. É um ser diferente. A mãe é completamente diferente. Então, na questão de vigiar tudo, de olhar tudo, de dar conta de tudo, de entender o filho, ela entende que existe um outro processo dentro dela, porque depois que nasceu o menino, ela tem que entender que ela precisa de ser mulher, depois de ser mãe. Esse é um outro processo que acontece dentro das mães, que precisa ser visto com cuidado, olhado, porque senão o casamento acaba igual a abelha. Depois tem o menino, mata o zangão, fala, não preciso de você, quero só meu filho. E esse é um perigo, e nós sabemos que é um perigo. O grande desafio de ser mãe, de ser esposa, de ser profissional, e de se descobrir no meio disso tudo, com a sua identidade, porque a mulher vai se perdendo no meio de tantas funções e de repente ela não sabe nem quem ela é mais. E isso a gente percebe quando a gente puxa a mãe de volta, fala, mas você é tal pessoa, porque a gente se esquece. No meio disso tudo, o amor te consome de uma tal forma que você só se doa e não percebe. Então, entre tantas funções da mãe, e quando o padre chamou para esse café, que era um carinho com vocês, é de vocês nesse momento poder se posicionar diante de vocês mesmas, porque a rotina tira a beleza daquilo que a gente vive, e a gente acha que é aquilo mesmo. Para mim, a maior missão concedida, solicitada a uma pessoa é, cria para mim esse menino, educa, faça dessa criança que chegou para você esse manual de instrução, um homem e uma mulher que o mundo vai admirar. Você fala, eu não dou conta dessa missão. Mas é interessante que no primeiro momento a preocupação da gente é o menino, é ter leite, é dar o peito, é ver o menino crescer, e é ver o menino bater todos os marcos do desenvolvimento, né? E é claro que nós como mãe achamos que o nosso filho é o mais inteligente, mais esperto, o melhor. Doutor, ele já faz isso, claro que todos fazem isso naquela época, né? Mas o menino dela é sempre mais bonito, mais inteligente, a gente deixa, porque isso faz parte do ser mãe, faz parte. E a mãe que nasce o bebê, que não é aquilo que ela sonhou, a mãe que tem um filho com uma síndrome, ou a mãe que nasce o filho prematuro, ela sonhou com aquele menino corado de 9 meses, de 4 quilos, nasce um menino de 600 gramas. Então aquela mulher que passa pelo processo da perda do bebê que ela sonhou, para assumir e amar o filho que chegou. Isso é um processo, porque tem que morrer um, aí morre a mãe e aquele menino, e nasce uma mulher como ninguém, porque ela passa a dominar o assunto mais que é médico, ela sabe mais da doença do menino que qualquer doutor no assunto, porque ela estuda, ela investe, e uma das coisas mais lindas, ela não abandona, o filho é dela. Os homens, e mais de 40% vão embora, porque o defeito é sempre da mulher, né? A família dele é sempre perfeita, é na sua família que tem esses negócios, na minha não tem nada não, isso a gente escuta todos os dias. Mas eu nunca vi mãe abandonar filho, e é uma coisa tão impressionante isso, porque o amor de mãe é algo
que mais me lembra amor de Deus, que mãe é para ser estudado. O Padre Joãozinho falava fala, né, ele está vivo, que cuspe de mãe tem que ser estudado. Porque o menino machuca, chega gemendo, chorando, a mãe beija o machucado, o menino sai pulando. Então tem algo naquele cuspe que só Deus entende. Mas isso tudo chama amor, né? Que é a capacidade da mãe da superação. Mãe não conhece não. Mãe não conhece impossível. Mãe muda a história dos filhos. Todas as grandes modificações dentro da medicina, da história, foram feitas pelas mulheres, pelas mães. A vacina tríplice e a celular só existe porque as mães foram para a rua em Londres e falaram: não vacinaremos os nossos filhos porque essa vacina da crise convulsiva é a vacina que tem no SUS. O SUS só dá a vacina celular quando o bebê nasce e tem crise convulsiva. As mães fizeram uma marcha e falaram: não vacinamos. Aí os meninos começaram a ter a coqueluche, começaram a ter as doenças pertinentes à vacina. Aí o reino reuniu e falou: busca os cientistas, que eles têm que descobrir alguma coisa, porque ninguém passa por essas mulheres. Ninguém passa por elas. Elas falaram que não vão dar isso para os filhos e elas não darão. E não dão, quem faz isso com a mãe? Mata a mãe, mas não faz. E aí foi criada a vacina tríplice celular, que hoje vocês pagam, os meninos não têm efeito colateral, mas isso foi a marcha das mães. Poucas pessoas sabem disso, mas isso é uma realidade. Então a grande transformação é a mãe. A mãe é aquela que eu falo com os residentes: aprenda a escutar que você não vai errar diagnóstico. Ela não tem que saber o nome da doença, mas ela fala: é isso, isso, isso. Você faz o igual, só isso, mais isso, mais isso, está tal doença. A mãe sabe quando tem uma coisa errada com o filho. Teve um caso engraçado lá no consultório, que foi o casal, a mãe falou: filho, eu trouxe esse menino, que está com uma tosse que sai da alma. O marido falou: mas quem está tossindo, gente? Tem ninguém tossindo dentro de casa. Ela falou: ele, seu menino, está tossindo. Doutora, ela é exagerada, só sabe que ela é super exagerada, não tem nada esse menino. Olha só, vê, é um touro esse menino, come igual um cavalo. Ele falava desse jeito, ele é muito engraçado. Come igual um cavalo, mas está ótimo, não tem febre, não tem tosse. Que hora que esse menino tosse? A hora que você dorme. Você não escuta, mas ele dorme. E aí eu examinei a menina. Ele falou: eu falei: vou examinar, né? Dia de uma queixa. Precisa de duas famílias, né? Completamente diferentes. Falei: eu vou examinar. Aí que eu examinei, eu falei com ele: eu vou ter que concordar com sua mulher, porque na verdade eu acho que é pior do que ela está achando. Nós temos pneumonia. Ele falou: vocês duas são loucas. Eu falei: pode ser, mas ali do outro lado da rua tem um lugar para fazer raio-x. Vai lá, faz um raio-x e volta aqui. Quando chegou, tinha uma pneumonia importante. Ele falou: não estou acreditando. Eu falei: que é pneumonia? Eu estou bobo. Eu falei: deixa eu te dar uma sugestão. Tudo que você for fazer na vida, escuta ela. Primeiro, que a chance de dar errado é menor. Mas isso é um processo que a mulher vai sendo transformada, né, gente? É uma coisa assim, impressionante. Isso é uma das coisas que mais me impressiona em mãe. E para mãe não tem limite. Nós tivemos uma mãe na Bahia, no interior da Bahia, muito pobre, que percebia que o filho dela era roxo e ninguém via. Levava nos médicos e falava: é assim mesmo. Assim mesmo é a nossa ignorância, né? Como ninguém resolvia nada, ela pegou umas roupas, colocou numa sacola, entrou num ônibus de carreira com um menino ruim para Belo Horizonte, com o dinheiro da passagem. Alguém deve ter contado para o motorista que tinha um neném roxo dentro do ônibus. Só a mãe faz isso. Conheço mais ninguém louco nesse nível. O motorista foi ficando apavorado com o menino e parou. Conseguiu chegar em Belo Horizonte, né? Não sei que momento que ele foi avisado. E ele parou numa UPA. E na UPA realmente era um menino, tinha uma cardiopatia congênita cianótica. Porque de lá ele chegou para nós na Santa Casa. Mas essa mãe sabia que tinha uma coisa errada. Esse menino foi operado, curado e voltou cor de rosa para a Bahia. Mas quem fez isso foi a mãe. Foi o amor dela, que não conhece não, que não conhece limite, que não conhece a palavra é impossível. Então isso é uma das coisas que mais me encanta na transformação que a gente que acompanha, de ver quando a mãe está grávida, quando o bebê nasce, e à medida que a criança vai crescendo. A primeira preocupação com a nutrição, depois a preocupação no desenvolvimento e depois naquilo que ele é e será. Mas
paralelo a isso, eu percebo que é uma outra mulher que vai sendo gerada. Então eu percebo que vai crescendo duas mulheres ao mesmo tempo, e muitas vezes a gente não percebe. Mas no processo da construção do outro, à medida que a mãe toma consciência que o filho não é dela, claro que é meu, pois eu que amo esse menino, que gerei, que criei. Esse menino não é meu, mas ele é um empréstimo. Ele me foi dado para ser criado para Deus. E um dia eu vou ter que dar contas a isso. Cresce em mim uma outra mulher, que é a mulher de oração. Que eu falo que o caminho mais curto para a gente aprender a rezar é ser mãe. O caminho mais curto. A gente que entra numa igreja pensando em casamento, naquele glamour, na lua de mel dos sonhos, isso tudo vira nada a partir do momento que a gente é mãe. E a partir do momento que a gente descobre a primeira febre. Primeira febre, você acaba de dar o remédio, você põe termômetro. Mas acabou de engolir o remédio. Você fala, doutor, o remédio não abaixou. Eu falo, mas quantos minutos tem que você deu o remédio? Agora, não, demora 1 hora para fazer efeito. Mas o termômetro já foi colocado pelo menos 10 vezes, até a febre abaixar. Então a mãe descobre. E aí a mulher vai descobrindo que, na verdade, quando a gente é convocado para casar, para ser mãe, a gente é chamado a uma missão muito maior. Porque a mulher é aquela que não só constrói os filhos, mas o primeiro filho que ela constrói é o marido que ela jurou fidelidade, que ela recebeu o primeiro filho naquele momento, no altar. Aquele que ela achou que ia ganhar um ombro, não, ela que tem que dar o colo inteiro. Não é assim? E a partir do momento que você casou e tem filho, você nunca mais tem direito de chorar, a não ser quando toma banho. Porque já mistura com a água do chuveiro, fica tudo por lá. Porque se alguém perceber a mãe chorando, a casa cai. Né? A mãe fala, estou com dor de cabeça, todo mundo fica olhando para a mãe. A mãe engole o comprimido, já sarou? Não, acaba de chegar no esôfago, agora que descer. Sara, mãe. Mas primeiro a mãe tem que engolir o comprimido para sarar. Então mãe não tem direito de deprimir. Se a mãe deprime, a flor murcha, o cachorro adoece e a casa vira um caos. Estou falando mentira? Não estou. A mãe é aquela que esses dias eu estava rindo de uma família, 4. A família falou, doutora Filó, todo mundo lá em casa teve dengue, mas o meu marido ficou em estágio terminal. E ele olhava para mim e falava assim, como que você está dando conta? Ela falou, não tem opção. Eu tenho que dar conta de vocês, de 2 meninos e de mim. Mas ele estava em estágio terminal. Que é assim mesmo, a gente já sabe a intensidade que modifica. Então a mãe é aquela que vai aprendendo algumas coisas. Essa é a primeira. Chora em silêncio no banho ou de madrugada. É aquela que tem que estar sempre animada, porque os meninos ficam olhando para ela. O menino olha, ontem quando eu falei com a mãe no consultório, era o meu último menino, mãe, de novo, ela me ligou na hora do almoço e falou, doutor Filó, eu estou preocupado, meu menino está tendo tosse e febre desde segunda-feira, mas é um pico por dia, e meu marido falou que não é nada. Eu falei, eu não gosto dessa murrinha, porque isso para mim é pneumonia, pode ir para o consultório. E aí quando eu falei, mas faz o raio-x antes, na verdade tinha meio pulmão tomado à esquerda. Quando o menino viu, ele falou, mãe, eu vou morrer. Porque o menino olha para a mãe, se a mãe apavora, ele desorienta. Se a mãe mantém a cara de paisagem, fala, está tudo bem. Então mãe não tem direito nem de expressão, sempre a cara, né, de paisagem, porque ela tem que manter a classe, porque senão cai a casa. E isso são coisas que a gente vai adquirindo, porque a gente não nasceu com elas, mas é a vida de ser mãe que nos transforma. Mas quando a mulher vai percebendo isso, ela descobre que ela não vai dar conta de manter a família, ela tem que ser mãe, ela tem que ser mulher, profissional, dona de casa e tudo mais. Sozinha a gente é capaz? Não. Então eu percebo que nesse momento a mulher amadurece para descobrir o terceiro tesouro que a igreja nos dá. Porque para conseguir esse terceiro tesouro a gente tem que amadurecer um pouquinho. O primeiro tesouro que a igreja nos dá é Jesus. E a gente tem um encontro com Ele, Ele olha nos nossos olhos e a gente quebra inteira. O segundo tesouro que a gente descobre é a palavra de Deus. E a gente se enamora da palavra. Mas o terceiro tesouro, a gente precisa de um pouquinho mais de caminhada e de maturidade. É Maria. Ela é o terceiro tesouro da igreja.
Porque aí eu percebo que a gente passa a ter uma proximidade, que fica de mãe para mãe, né? Ela sabe a sua dor, ela sabe a sua preocupação. Ela também recebeu a missão de gerar. Claro que ela gerou o filho unigênito do Pai, mas o nosso também é filho, e também uma missão foi confiada. Claro que a proporção é devida, mas não deixa de ser uma grande missão, é criar os filhos de Deus. Então eu posso falar com ela, porque eu falo com ela o que o filho fala comigo. Como é que o menino fala com vocês? Mãe, pede o pai para mim. Não é assim? Por ela ali está morrendo de mãe, não é verdade? Porque o pai às vezes é mais durão, mais difícil. O menino fala, mãe, pede o pai para mim, que é negócio. Não fala nem o que é, porque a mãe já sabe. Da mesma forma a gente chega diante de Nossa Senhora e fala, mãe, pede o pai para mim. A senhora é o caminho mais curto, só está do lado dele, fala no ouvido dele. Pede o pai para mim. Como é que Deus pode resistir a uma de vocês como mãe de joelho? Não resiste. Por isso que a oração de mãe é uma coisa tão impressionante. Que Deus fez com Mônica, o São Agostinho foi só convertido. Ele foi bispo e doutor da igreja. Porque Deus, quando pega, ele pega de jeito. Então, como é que Deus nega o pedido de uma mulher? Não nega. Mas a mãe, com poder de oração, ela santifica a casa. O marido não resta importância, não. Daqui a pouco ele está de joelho pior do que eu sei. Por causa de quê? Por causa da mulher. Então, é tão impressionante o poder que a mãe tem no silêncio. Quando a casa está naquela confusão, todo mundo se matando, o que a gente aprende quando olha para Nossa Senhora? Nossa Senhora do silêncio, né? Cala. Espera. A mulher vai tendo sabedoria de compreender, de naquele momento não entrar em crise, naquele momento não tomar partido, de calar, de observar, de pedir sabedoria naquele segundo que te resta para não matar ninguém. Quando os meus clientes, por isso tem que ter ela na janela, doutora, para já não mandar alguém pela janela. Não é para os meninos não caírem. Então, quando a gente vai percebendo isso, né, e vai entendendo a missão que é confiada na mão de uma mulher. A mulher, se ela fica viúva, ela mantém a casa, cria os filhos e põe todo mundo de pé. A família que quebra, a mulher com trabalho manual levanta a família. Quantos casos vocês conhecem? A Fanny é uma delas. Loja maravilhosa de chocolate, Fanny colocou a família de pé, começando a fazer chocolate dentro da casa dela, quando o marido perdeu o emprego. Onde era a garagem, virou a fábrica que eu acompanhei o negócio desde o início. Ele nunca mais conseguiu emprego, depois trabalhou com ela e virou a fábrica que virou. Mas quem que fez? Fazendo chocolate dentro de casa. A mulher tem essa capacidade, o homem não tem. Então são tantas coisas que eu observo que a mulher, porque Nossa Senhora, quando criou Jesus, ela não recebeu o manual de instrução, não tiveram cartão de débito nem de crédito, nem teve legião de anjo ajudando. Lavou, passou, cozinhou, cuidou desse menino que era quem é. Então, quando a gente recebe essa missão, entende, como é que eu vou dar conta? Se eu tenho 1, 2, 3 ou 4 filhos, cada um é de um jeito, os dedos da mão não são iguais. Eu não consigo educar do mesmo jeito, eu não falo com um igual eu falo com o outro. Eles são diferentes. Mas como é que a mãe dá conta de perceber o momento que é o marido, que vira um filho que precisa de colo, que eu preciso pôr o marido de pé? E porque a última que a gente olha é a gente. Depois que tua casa dormiu, a mãe lembra, olha, eu existo. Né? Eu existo. Né? Eu posso pensar. Né? Eu posso descansar. Eu nem sei se ela está aqui, uma cliente minha, que um dia de tarde, devia ser umas 8 da noite, 7 e pouco da noite, eu trabalhando lá no consultório, eu atendi o telefonema dela, porque ela não liga fácil. Quando eu atendi o telefone, ela gritou do outro lado da linha, doutora Filó, matei meus meninos. Você imagina o susto de quem está do outro lado da linha. Eu falei, como é que é? Você fez o quê? Os meninos dela realmente, a gente fica em alerta quando eles chegam, que eles são muito levados. Pensa em menino levado, eles são o dobro, vocês não têm noção. E aí ela falou, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, estou tão cansada, eu entendo, estou tão cansada, que eles estavam pintando tanto que eu dei melatonina para os dois na dose que eu tomo. E eles tomando banho, caiu a cabeça. Falei, foi só isso? Falei, menina, que olha. E o marido viajou e ela chorava, ela sabia chorar. Eu disparei a rir, eu falei com ela, pensa na noite de glória, é essa. Marido viajando, menino vai dormir até o dia, até lá pelas 8 da manhã. Te pega um vinho da melhor qualidade, toma um banho, vai assistir o que você quiser, ou a música que você vai escutar. Essa noite é sua. E aproveita que é só essa, porque não vai ter outra chance não. Você não matou os meninos, eles vão dormir e a mãe vai descansar.
Né? Você imagina, depois que o pediatra recuperou o SUS, pregava, né? Não é brincadeira, a mãe tem direito de respirar e falar, vou descansar, né? Porque não é brincadeira. Mãe é sempre alerta, né? A coitada da mãe está sempre alerta, porque se ela cochilar, o menino faz arte. Se cochilar, alguma coisa sai errada. Mas é esse processo que eu percebo, né? Assim, mãe é uma coisa que me encanta tanto, porque eu vou vendo essas duas transformações acontecendo: a física, a emocional e a espiritual. Então a mulher, ela se torna de verdade, a mãe, uma mulher de oração, e ela coloca a família no trilho. Mas o que seu filho tem que ver na mão, na sua mão? Que o filho imita. Na verdade, Santo Agostinho via a mãe indo para o Santíssimo. Ele não ia não, mas ele via a mãe indo. O que seu filho tem que ver? Ele tem que ver o terço, tem que ver a palavra de Deus, e tem que ver que quando a situação está difícil, você está de joelho. Porque se o seu filho continuar vendo só o celular, nós vamos continuar com a cocaína do mundo, que é o celular. Então nós precisamos de acordar para o que nós estamos mostrando. Não tenha dúvida, seu filho, sua filha vai te imitar, por mais que ele ache em determinado momento que você está ultrapassada, antiquada, errada, vai repetir tudo que você fez. Pode ter certeza disso. Porque amor de mãe é uma coisa tão poderosa, de atitude de mãe, que a ausência do amor materno é a única doença psiquiátrica sem tratamento. Pensem nisso. O menino que não recebe o amor materno será doente eternamente. Na minha família eu tenho 2 modelos. Minha tia adotou 2 crianças com 1 dia de vida. O mais velho está em tratamento psiquiátrico gravíssimo até hoje. E eu lembro dele com 10 anos falando, eu quero achar minha mãe para ela poder olhar para mim e falar, por que você não me quis? Eu só quero saber por que ela não me quis. E olha que nós procuramos por essa mãe. Não medimos esforços para achá-la e nunca mais achamos. Então, como ele não tem essa resposta, os psiquiatras não dão conta dele. Ele matou minha tia, no sentido não fisicamente, mas na tristeza, ele conseguiu matá-la. Mas faltou nele o amor de uma mulher que gerou esse menino. Eu queria saber por que você me gerou e você não me quis. Por que você não me ama? Então o amor de Deus, o amor da mãe é uma coisa tão fenomenal, que é o amor que levanta o filho doente, é o amor que recupera o filho. E é por isso que toda polícia acha o bandido, porque ele está na casa da mãe, porque é o único amor incondicional. Mas seu filho é um bandido, mas ele é tão bonzinho, vocês não perceberam? Não, meu filho é ótimo, gente. E é mesmo, porque a mãe consegue ver aquilo que ninguém vê. É como Deus quando nos vê. A gente vê. Eles falavam isso de Michelangelo, diz que ele olhava uma pedra de mármore e falava, vocês não estão vendo a estátua que está aqui? Tem um anjo aqui dentro, eu vou extrair. Mãe é assim, ela olha para aquele filho que pode ser o mais perdido do mundo e fala, mas tem uma coisa tão boa nele, eu vou tirar. Quem que é capaz desse poder de tirar? É só o amor. O amor é a maior força do universo, e o amor de mãe não tem igual, só o de Deus. O amor de Deus, o amor de uma mãe é uma sombra do amor de Deus. É o que mais nos ajuda a lembrar do amor incondicional de Deus. Porque a única coisa que a mãe quer do filho é que ele seja feliz. É a única coisa que a mãe deseja de filho. Então, quando eu percebo essa transformação de vocês, eu fico vendo que felizes as mulheres, felizes as famílias que despertaram para essa dimensão espiritual, que tem como ajuda, como a gente passa a viver colado no manto da mãe, Maria. Porque até nesse momento que eu estou conversando com vocês, nunca existiu alguém ou alguma coisa que foi pedido a ela que não foi dado. Porque o poder de intercessão dela é impressionante. E uma vez a revista Times colocou a mulher mais poderosa do universo. Não sei se vocês chegaram a ver isso. E era Maria, a mulher mais poderosa do universo. E o dia que a gente descobre que o terço transforma a sua família. A família que reza o terço nunca será igual a nenhuma família.
E eu sei que hoje está na mão de vocês um desafio muito grande, porque a família é cristã. Hoje é a família que anda num barco a remo, em alto mar, cruzando com os transatlânticos. Eles querem nos afundar. Mas esse barco jamais será vencido. Porque nós temos Deus junto no barco. Jamais. Deus, quando chamou vocês para a missão, não falou que ia ser fácil. Mas Ele falou que não deixaria vocês sozinhos. Então a ajuda a gente tem de Deus. Quando a gente descobre o poder de ajoelhar e pedir. Chega um momento que os filhos não querem que você fale de Deus com eles. Mãe, chatice esse assunto. Não creio, não é assim? Deus nem existe. Nunca insista. Não fique rebatendo. Em vez de você ficar falando de Deus com ele, convida Deus para conversar. Toma um café, um chá, um vinho, é igual de vinho. Convida ele e fala, vamos falar daquele menino que o Senhor mandou? Daquela menina que o Senhor mandou? E me ajuda a criar para o Senhor. Me dá graça, me dá sabedoria para conseguir fazer isso. Eu, quando casei, conta para ele, eu tinha uma ilusão, eu achava que era só casar, colocar um vestido lindo, entrar na igreja e ser feliz para sempre. Que era assim que as histórias das princesas acabavam. Não me contaram que tinha uma missão imensa, que eu não tinha noção dela, mas que devagar ela vai sendo revelada, que é essa missão de continuar gerando. Mãe nunca acaba de gerar. Você gerou fisicamente e colocou a criança no mundo, mas a gerar um filho espiritualmente e devolver para Deus é o trabalho de uma vida inteira. Por isso mãe é algo tão especial. Por isso que mãe não pode morrer, né? Mãe tem que ser eterna. Então eu fico de verdade tão encantada com a missão de ser mãe, com a missão que deu a cada um de vocês, e que hoje, essa manhã, possa ser para vocês um refrigério mesmo, assim, um bálsamo, para que vocês possam entender a dimensão da missão que foi entregue, mas que diante dessa dimensão maravilhosa de ser mãe, que vocês não tenham medo, abracem essa missão como ninguém, e falem, eu só vou dar conta dela, porque eu estou muito bem acompanhada. Nunca deixem de colocar tudo diante daquela que vai entender vocês, e interceder por vocês, porque homem nenhum é capaz de compreender o coração de uma mãe, mas uma mulher, uma mãe, compreende o coração da outra. Eu desejo que vocês possam viver o dia de amanhã com muita alegria, e com gratidão a Deus, de ter dado a vocês a capacidade de serem transformadas pela experiência de um amor tão grande, como o amor de ser mãe. Parabéns a vocês. Muito obrigada. Prazer a gente poder estar reunido mais uma noite, não é? Falar de Jesus é sempre o assunto predileto, né? Depois eu gostaria que vocês lessem em casa, que eu vou comentar o capítulo 12 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 32. Depois leiam com calma, que eu não vou ler, vou citar algumas coisas, mas leiam com calma Lucas 12, versículo de 1 a 32. Por que nós vamos comentar esse trecho grande? Porque eu tenho percebido que isso hoje é uma tendência nossa. Quais são os sentimentos que mais habitam o coração do ser humano hoje? Medo e ansiedade. A gente está sempre preocupado, ou está sempre angustiado, ou apavorado, com coisas que às vezes nem vão acontecer. E esse capítulo todo, Jesus fala, não temais. Então, é preciso que a gente comece a pensar sobre isso, né? Como é que Jesus, ele luta mesmo aqui, com essas duas grandes situações da nossa vida. O medo e a ânsia, né? A angústia. Como é que isso nos desfoca daquilo que a gente precisa realmente fazer, né? Então, Jesus, para cada coisa que a gente tiver medo, ele vai ter a palavra não temais. E muitas vezes, e é um medo que eu quero comentar, como é que nós,
grande parte de nós, temos medo de Deus. E Deus não é para ter medo. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus. Não é temerás o Senhor teu Deus. E é tão doce isso, porque quando Jesus fala amarás, Ele não está nos obrigando a amar. Ele está falando assim, eu creio que um dia você irá amar. O que Ele acredita que um dia vamos conseguir, porque vamos tomando consciência aos poucos de quem é Deus, de que Pai temos. O temor que a gente deve conservar e ter do Senhor, não é o temor do medo, porque isso não tem relação com amor. Não é o castigo, mas é o temor da reverência. É o temor que Pedro teve na hora que Jesus fez aquela pesca milagrosa, que ele ajoelha no barco e fala, afasta de mim, Senhor, não sou digno. É o temor que eles tiveram quando Jesus transfigurou na frente deles. Eles falaram, Senhor, eles prostraram no chão e falaram, nós arrumamos uma tenda aqui, nós ficamos tudo quietos aqui. É o temor de quando Deus se levanta. É o temor dele ser sagrado, dele ser divino e a gente ser o que é. Esse temor reverencial. E esse temor é o princípio da sabedoria, não é? Toda caminhada de fé passa por isso. A gente sabe quem é a gente e quem é o Senhor. Mas nós temos que evitar os nossos medos. E Jesus fala que nós temos alguns medos particulares, né? O medo do amanhã. Então a gente fica assim, o que vai ser de mim amanhã, né? Como é que eu vou envelhecer? Como é que eu vou morrer? O que eu vou comer? Como é que eu vou vestir? A gente está sempre preocupado com o amanhã. Nós temos muito medo do mundo e temos medo dos poderosos. Então, e dentro de todos esses medos, tem outros medos, não é? Tanta coisa que aconteceu na nossa infância que carregamos para a vida. E vamos levando aquilo se a gente não cuidar. Então tem pessoas que não dão conta de ficar em lugares fechados, tem pessoas que têm medo de altura. São coisas que nós vamos carregando pela vida. Por que Jesus quer tanto nos mudar nisso? Porque Deus veio para nos libertar. Jesus é aquele que nos liberta. Jesus era aquele homem livre de medos. E a condição de medo, de ansiedade, não é de filho de Deus. Compreendem? Então, se você está vivendo um relacionamento que te dá medo ou que te oprime, ele não procede do Senhor. Se você está vivendo uma situação de emprego ou qualquer outra coisa que você está fazendo que é uma opressão, está errado. Como é que eu sei que as coisas procedem do Senhor? Porque geram paz e me liberta. Se a religião que você segue te faz ser fundamentalista e te oprime, você está no lugar errado. Jesus nos amplia, Ele nos liberta. Então o Evangelho, a notícia maravilhosa é que Ele não cura, não é só o cérebro, Ele cura o coração. Ele nos liberta de todos os medos, Ele tira de nós a ignorância. E Ele tira de nós a opressão interna e a externa. Isso nós temos que lembrar. Porque a situação que o Filho de Deus estiver alienado, tem alguma coisa que está errada. E às vezes a gente está cultivando ou está em lugares que a gente não anda porque o medo nos paralisa. Casa fulano, eu tenho medo. Medo de quê? Medo de não dar conta. Medo de trair. Medo não vai sair do lugar. Estuda fulano, se você vestibular, não dou conta, tem medo. Medo de quê? Medo não sai do lugar. O medo não nos deixa caminhar. O contrário do amor não é ódio, é medo. Fulano vai lá, fala com aquela menina que você é doido com ela, não tem medo. De quê? Dá pra falar que não gosta de mim? Ué, mas pelo menos você falou. Senão fica a vida inteira parado naquilo, andando, não anda, né? Parado, por quê? Estou com medo, igual menino, com medo. E aí vocês vão encontrar um monte de gente que vai te dar um monte de fórmula. Um monte de receitas. E eu te digo, nada disso vai funcionar. Porque a questão do medo na nossa vida, ela não se resolve, é uma coisa delicada, não se resolve de um jeito assim fácil. Porque ele não resolve com fórmulas, ele não resolve com ideias, mas ele resolve em uma pessoa, Jesus. Só nele. Então, preste atenção quando a gente é pequenininho, que você está num lugar escuro. Então você está no seu quarto, a luz está apagada, a criança às vezes entra em pânico, porque ela começa a criar fantasias, porque está escuro, não é assim? O que você faz com o menino? Você acende a luz. Aí a criança vê que está tudo no lugar. Vamos transportar isso para nós?
Muitas vezes nós estamos com medo porque a nossa vida não está com a luz de Deus. Não está iluminada. Então como é que eu faço com isso? Chama Jesus. Assenta com Ele e apresenta o seu medo. Como é que a gente é curado de alguma doença? Se você conta para o médico seus sintomas ou o que você acha que está acontecendo, não é assim? Então é preciso dizer. Há uns dias atrás, uma criança de 3 anos, quando eu fui abrir a porta, fui levar um cliente, buscar outro, ele virou para mim e falou assim: tia Filó, eu estou com dodói nesse ouvido, mas você poderia fazer o favor de olhar o outro? Olha que interessante isso que esse menino falou, porque eu estou pegando isso que ele falou na dimensão do que eu estou colocando aqui agora. Quando a gente for sentar com Jesus e apresentar o seu coração, os seus medos, fala: Jesus, eu queria tanto fazer aquilo, mas eu estou com um medo louco, porque eu tenho medo de falar com aquela pessoa que eu amo e ser rejeitado. Eu tenho medo de fazer uma prova e de não passar. Eu tenho medo. Vá mostrando para Jesus. Mas aproveita e fala com Ele. Esses são os medos que eu tenho consciência. Igual o menino. Eu sei que esse ouvido está doendo, mas vai que tem outra coisa que está doendo que eu não percebi, porque essa dor aqui está maior. Compreendem? Fala com o Senhor. Aproveita que o Senhor já está olhando mesmo. Ilumina o resto. E olha coisas que eu não tenho consciência onde está a raiz. Por que eu tenho tanto medo disso, Senhor? Porque Deus quer nos libertar, gente. Isso não é comportamento de filho de Deus. Aquele povo atado, amarrado, porque tem medo. Vão, fulano, tem medo de quê? De quê? Então, Jesus é aquele que cura, quebrando e transformando o mal em bem. Porque Ele vai mais profundo. E Ele também é aquele que quer nos libertar de qualquer medo. Ele falou: pedi e recebereis. Aí a gente aproveita e pede. Fala: Jesus, sabe aquele medinho que eu tinha? Fala com Ele. Não quero mais ter medo. E aí, se você ainda está, a luz já acendeu, não é assim? Você fala com o menino: acende a luz. Aí o menino vê que o quarto está do mesmo jeito. Porque às vezes, quando fica tudo escuro, às vezes começa a ver tanto monstro, né? Tanta bruxa, como diz o menino, te falou: você não viu a bruxa que entra no meu quarto. E é tanta coisa que entra, porque entra na nossa fantasia, tantos medos. É preciso iluminar para que a gente possa caminhar. E se mesmo assim você está diante de Deus, apresentou o seu coração, e você ainda está tremendo, por quê? Porque nos falta consciência de quem Ele é. Apresenta o problema, qual é? Você tem o Senhor. E se nós temos Deus, como diz Santa Teresa, isso basta. Se por um momento você tem Deus, então você tem tudo, porque você tem Deus. Então é preciso que a gente trabalhe essas questões diante dEle, e só com Ele. Eu digo isso para vocês: vocês só se libertarão de qualquer medo na vida de vocês diante de Deus. Lembrem disso. Por quê? Porque Ele me quer livre, porque eu sou filha do Altíssimo. Em nós não combina medo. Mas Jesus chama atenção demais por uma coisa aqui. Ele fala que tem uma raiz que nós temos que dar um jeito nela. Que é a raiz que ele fala que é da cupidez. O que significa isso? É a raiz da avareza. Porque muitos de nós temos uma preocupação imensa em somente acumular. E todo mundo que tem uma preocupação imensa em acumular, em ser avaro, não dá nada, nem uma roupa velha, porque vai que volta a moda, posso dar nem uma peça, ou porque eu emagreço, eu vou emagrecer, nunca, amiga, não vai voltar o corpinho de 36, então eu não dou porque vai que volta. Então aquela avareza, Jesus fala, isso é uma raiz que vocês precisam trabalhar, porque toda pessoa avara, ela é ambiciosa, e se ela é muito ambiciosa, ela é ansiosa. Primeiro em correr atrás, então eu tenho que trabalhar demais, buscar. Aí depois que eu acumulei aquilo tudo, eu falei: agora, como é que eu vou perder isso? Eu não posso. Onde que eu vou acumular tudo? Lembra daquele homem que depois que tem que construir um celeiro imenso para guardar tudo? E eu te pergunto, quem vai gastar tudo que você está acumulando? Quem vai gastar tudo que você está guardando? Porque naquela parábola, quando Jesus conta, ele fala: coitado, ele não sabe que essa noite mesmo ele será chamado? Então Jesus fala, vocês às vezes ficam correndo demais, preocupados em acumular, deixando passar o que é essencial. Então isso nos faz lembrar de duas pessoas, Marta e Maria.
Jesus, quando ia na casa de Marta e Maria, casa de Betânia, faz de conta que é a casa de Betânia hoje? Porque é Jesus falando. Somos hoje nós, Marta e Maria. Que Marta fica desorientada para correr e fazer a comida. Eu também ficaria. 13 homens chegando na minha casa, pelo menos, eu ia ficar enlouquecida para fazer comida para tanta gente. Maria fica enlouquecida de saber que Jesus chegou e se agacha aos pés dele. Muito bem. Hoje Jesus olha para cada um de nós e fala: amigo, amiga, por que que você está correndo tanto? Por que que você se preocupa tanto? Uma coisa só te é necessária e você está deixando passar o que é essencial. Você não está cuidando daquele única coisa essencial da sua vida. A única coisa essencial da nossa vida chama-se Jesus. Nós corremos e preocupamos com coisas que muitas vezes nem irão acontecer. Nós gastamos uma energia alucinada, preocupada com coisas, mas e se acontecer mais, vai acontecer aquilo aqui, e você fica sofrendo, não vive o hoje, descuida dele, e aquilo nem acontece. Perdeu noite de sono, emagreceu e não aconteceu. Isso é sempre, e vive tomando ansiolítico, mas já aconteceu? Não, mas e se acontecer? Não, minha filha, e se acontecer nós vamos sofrer. Mas não aconteceu, isso é todos os dias a gente vive. A gente fica parecendo que é Marta, correndo feito louco, atrás de coisas que a gente acha que nós fazemos tarefas, achando que somos as pessoas mais importantes do mundo. E que se eu não fizer aquilo, ninguém vai fazer. Isso é ilusão da nossa vida, isso é vaidade das vaidades. Jesus quer nos libertar disso. Fala, meu bem, deixa eu te tirar da mentira e da vaidade da sua vida que está tirando de você o foco. Você está ficando disperso. Você não está concentrando na única coisa que você precisa. Igual Maria concentrou. Igual Maria que não ouviu Deus só com o ouvido, mas ela ouviu inteira. Porque a gente escuta muito mais com o coração do que com o ouvido. E nós estamos dispersos. Então às vezes a gente está correndo. Claro que nós estamos no mundo, tem que fazer filó, tem que fazer tarefa. Eu também tenho, eu tenho que correr o dia inteiro. Mas o que eu digo para vocês é que nós temos que correr sim, mas com o olhar fixo em um só, em Jesus. Nós não podemos correr sem Ele, porque senão nós fazemos e caímos no vazio de não ter feito nada que a gente achou que era tão importante. Nós temos uma ilusão igual Marta teve. Esse é o risco que nós corremos, de achar que nós é que fazemos as coisas para Deus. Prestem atenção. Nunca vamos conseguir lutar com Ele no sentido de disputar. Amor e gratuidade e generosidade só vem de um, do Senhor. Então Marta ficava enlouquecida, claro, porque ela queria fazer o melhor para Jesus. Eu não tenho a menor dúvida disso. A crítica não é essa. E a crítica é para nós. Na verdade, Marta não tinha consciência, e nós muitas vezes não temos a consciência, que quando Jesus ia lá, quem alimentava Jesus não era Marta que alimentava Jesus, era Jesus que alimentava Marta. Compreendem? Quando Ele nos trouxe aqui hoje, somos nós que estamos sendo alimentados por Ele. Ele que está dando o alimento por causa da palavra, por causa da presença que não vemos, mas Ele está aqui. É Ele que vem e nos alimenta. Então Jesus nos alimenta com a palavra, nos alimenta com a Eucaristia todos os dias. E a gente pode dizer a Ele, como eu falo antes de comungar: Jesus, eu não sou digna, mas eu não vivo sem o Senhor para me alimentar. O Senhor é meu alimento absolutamente indispensável para me dar conta de ficar de pé. Sem o Senhor eu não vivo. O Senhor é o meu sustento para me conseguir voltar para casa do Pai. Senão eu vou me perder nesse mundo que me chama o dia inteiro, cada hora para uma coisa. Manter o foco no Senhor, olhar para o Senhor igual Maria não se desviou. Não me deixa ficar como Marta atarefada, desorientada, achando que eu estou fazendo muito bacana. Esse é o risco que corremos. Que a gente dá primazia às obras em relação à fé. Jesus precisa da nossa fé. As nossas obras, na verdade, sabe o que eu fico pensando? Todo dia eu estava pensando, que eu acho que Deus é assim. Ele começa igual um quebra-cabeça. Ele monta igual o pai quando vai brincar com o filho, para ver se o filho está bacana no quebra-cabeça. Ele começa a dar as dicas e a gente vai completando, achando que a gente que é bacana. Não é o pai que faz. A gente só vai fazendo, porque já deu as pistas todas. Porque na verdade Deus precisa da nossa fé. O resto Ele nos alimenta e nos sustenta. Então por que estamos vivendo preocupados? A gente se ocupa de coisas que não aconteceram. Então a gente não vive diante do Senhor.
O que nós precisamos? De despertar a consciência daquele que habita dentro de vocês, gente. O dia que vocês entenderem quem que habita em vós. Aquele que ninguém vai roubar. Aquele que não há ladrão que vai tirar. Aquele que é o maior tesouro que um ser humano pode ter na vida, que é a presença de Jesus dentro de vocês. Aquele que a traça não vai comer. Nada vai te tirar. Só você pode impedir isso. Só você pode tirar Deus de você. Mas ninguém mais te rouba dele. O que pode nos separar dele? Então prestem atenção, será que nós estamos fazendo a decisão fundamental da nossa vida? Será que, como Maria, nós também seremos capazes de ficar diante do Senhor todos os dias para se alimentar dele? Será que nós já fizemos a opção fundamental da nossa vida? Ou nós também estamos correndo tanto, buscando tanto o quê? O nada. Porque no fritar dos ovos vai servir aquela fortuna toda que você tem aonde? Para nada. Então nós temos que olhar para isso. Entesourar para quê? Porque eu quero ajudar o meu irmão, maravilhoso. Então, bacana. Mas para juntar só para você, seu caixão não vai ter gavetas. E lá, esse dinheiro não vai servir para nada. Mas se você aplicar aqui, para um irmão que passa necessidade, será maravilhoso. Então, é isso, Jesus fala conosco, cuidado. Cuidado com o que vocês estão fazendo. Por que vocês estão nessa angústia, nessa ansiedade? Está escrito. Porque qual de vós, por mais que se esforce, acrescenta um só minuto à duração da vida? Nenhum de nós, gente. Nenhum de nós vive um minuto a mais, nem um minuto a menos daquilo que nos é permitido. Nenhum de nós. Jesus fala assim, olha para os lírios do campo. Eles não teceram, não fiaram. E nem Salomão, no auge da sua glória, se vestiu melhor mais lindo que um deles. Então, por que a gente vive tão angustiado, preocupado, ocupando o nosso coração, a nossa cabeça com coisas que nos impedem de viver aqui, agora, a presença do Senhor? Tomar a consciência que a gente tem que viver na presença de um Deus vivo. Abraão, anda na minha presença e seja santo. Esse convite é para todos nós. Anda na presença de Deus. Toma consciência de que Ele está. E faça essa disciplina. Eu só tenho um dia para viver. Mas eu estou preocupado com isso. Já aconteceu? Não. Que momento você está? Eu estou hoje. E isso vai acontecer que dia? Amanhã. Então, deixa para amanhã. Aprendam a rezar pela necessidade de cada dia. Isso é belíssimo. O dia que vocês descobrirem isso é tirar um peso das costas. Às vezes eu vou rezar, quando eu vou encerrar a noite, que eu falo, não, amanhã eu falo, não, mas amanhã, não sei se eu acordo, né? Isso é um exercício. Falo, não, hoje, agora eu vou agradecer tudo que eu vivi. Pedir perdão, repassar o dia com o Senhor. Agradecer, me colocar diante dEle, entregar minha alma, meu corpo nas mãos dEle para dormir. Amanhã, se Ele me permitir abrir os olhos, eu pedirei pelo que eu tenho que fazer amanhã. Isso é um exercício. É um exercício para que a gente possa viver um dia. E aí a gente vai parar com essa ansiedade desmedida. Quantas pessoas vocês conhecem que estão tomando ansiolítico? Fala, eu sou agoniado, eu sou aflito. Por quê? Porque não confia em Deus, não? Qual é a nossa raiz? Qual é o problema de tudo isso? Falta de confiança em Deus e falta de fé. Não temos fé. Não temos a fé que precisa. Porque quando a gente tem uma fé de verdade, abandona no Senhor. Confia. A gente sabe que Ele não vai desamparar os filhos dEle. Clamamos pela chuva e ela veio. Você acha que Deus vai desamparar os filhos dEle? Não vai, gente. Deus é misericórdia e amor puro. Ele nunca vai te desamparar. Se você estiver angustiado, fala com o Senhor. Apresenta a sua angústia para Ele. Aprenda a fazer isso. E vocês vão tomar muito menos remédios. Aprenda. Tem um sentimento ruim no seu coração? Seu coração está pesado, está apertado. Fala, peraí, tem uma coisa esquisita. Esse sentimento não é de Deus, não. Senta. Assenta com Ele. Para onde você estiver. Fala, Jesus, por que eu estou com esse negócio pesado no meu coração? Olha para mim. Põe luz. Está tudo escuro. Clareia. Mostra para mim. Cura. Eu te garanto que Ele te livrará. Nunca vi alguém que procurou Deus na angústia e Ele deu as costas. Não conheço. O Senhor nos liberta de tudo. Por que a gente fica angustiado? Porque não procuramos a pessoa certa. Procuramos qualquer outro, mas não procuramos a pessoa certa. Então Jesus
Ele está sempre nos orientando. Quando ele termina essa primeira parte que eu falei com vocês, ele fala: não tenhais medo, pequenino rebanho. Vocês são do Pai. O Pai quer que vocês conheçam essas coisas para que vocês vivam aqui felizes, mais leves, livres, que ninguém te oprima. Que você não viva sobre nada que te faça tremer. Somente diante do poder de Deus, né? Só ir diante dele. Mas é preciso pedir ao Senhor que nos dê essa coragem. Eu trouxe para vocês hoje um videozinho pequenininho, curtinho, porque eu acho que a gente está correndo demais. O ser humano só corre. E quando, rezando, eu sabia que a palavra era essa, para que a gente diminuísse as preocupações, diminuísse o cansaço e o tanto que a gente corre. Pedir ao Senhor que acalme nossos passos. Então, esse videozinho é curtinho, é só para que vocês prestem atenção nisso aqui. Acalme nosso passo, Senhor. Desacelere as batidas do nosso coração, acalmando nossa mente. Diminua o ritmo apressado com uma visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-nos a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem na nossa lembrança. Ajude-nos a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-nos a arte de tirar pequenas férias, reduzir o nosso ritmo para contemplar uma flor, conversar com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalme o nosso passo, Senhor, para que nós possamos perceber, no meio do incessante labor cotidiano dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a Tua presença constante no nosso coração. Acalme nosso passo, Senhor, para que possamos entoar o cântico da esperança, sorrir para o próximo e calar sempre para escutar a Tua voz. Acalme nosso passo, Senhor, e inspira-nos a enterrar nossas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que possamos crescer até as estrelas do nosso destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me destes, pelo meu trabalho e, sobretudo, pela Tua presença constante em minha vida. Eu coloquei isso para que vocês pensem, para que vocês relaxem um pouco e lembrem da presença daquele que é. E que cada situação que amedrontar o seu coração, chama aquele que está do seu lado e fala: Jesus, olha isso aqui comigo. Qual é a sua santíssima opinião sobre isso? Se vai tomar uma decisão e se você orou, entregou para o Senhor, e o que Ele intuir no seu coração, faça. Deus jamais te orientará a alguma coisa errada. Jamais. Porque Ele só tem o melhor. Se abandone nos braços daquele que é. Porque é muito mais lindo do que a proposta que Deus tem para nós, de que somos eternos e que vamos viver eternamente. É a certeza que vamos viver essa eternidade diante dEle. Por isso é céu. Vocês já pensaram que vamos viver eternamente, mas é diante de Deus? É diante de Jesus? Está escrito na palavra: os seus olhos contemplarão o Rei. Vocês podem imaginar a dimensão do que significa isso? Então, acalma. Existe alguém que toma conta de você. Existe alguém que vela por você. Existe alguém que está atento às suas necessidades. Existe alguém que não cochila. Existe alguém que sabe quantos fios de cabelo estão na sua cabeça. Tem alguém que sabe por que seu coração está pesado.
Tem alguém que sabe por que você chora. Tem alguém que sabe das suas angústias, das suas dívidas. Tem alguém que sabe de todas essas coisas. E é o Senhor teu Deus. Que sabe dos seus sonhos, que sabe dos seus desejos, que sabe de todas as coisas. Tenham fé. Confie e se abandone naquele único que nunca te decepcionará. Jamais. É a única pessoa por quem eu assino um papel em branco. Ele jamais te trairá. Ele jamais te decepcionará. Pode se abandonar. Corra muito, faça o que você precisa fazer, mas com os olhos fixos nele. Cultive o seu horário de estar com ele, se alimente dele, e ninguém poderá te deter. Ninguém poderá te quebrar, porque você está alimentada com o poder daquele que é. Guardem isso. Por que está inquieta? Por que tanto desespero? Às vezes eu sinto que as pessoas vão ter um infarto em massa, de tanta angústia, de tanta ansiedade, de tanta aflição, de tanta pressa. Tudo é agora, tudo é urgente. Acalma. Acalma seu passo. Respira fundo. Respira na presença de Deus. Eu li uma definição tão linda que diz que rezar não é pensar em Deus, é respirar na presença dEle. Na hora que vocês estiverem cansados durante o dia, respira fundo. Vocês sabem que respirar na presença do seu Pai. Você está na presença daquele que é o Senhor absoluto de todas as coisas. Então, por que ter medo? Por que a ansiedade? Por que essa agonia da alma? Por que a tristeza? Por quê? Nós temos alguém que nos ama. A resposta de tudo isso é por isso. Porque Ele nos ama. Porque Ele cuida de todos os detalhes. Mesmo a gente sabendo que a gente não fazemos a correspondência disso. O amor de Deus é assim, é gratuito. Vamos pensar nisso. Hoje vamos agora fechar os nossos olhos, né? Vamos colocar nosso coração diante do Senhor. Vamos pedir a luz para o nosso coração. Coloca para Ele: Jesus, eu ainda tenho medo disto. Jesus, eu estou angustiada por aquilo. Jesus, eu estou ansioso porque meu emprego não sai. Eu estou ansioso por aquele namoro que não acontece, por aquele namorado que está comigo há 10 anos e me pede em casamento de jeito nenhum. Fala com o Senhor qual é a sua ansiedade, qual é o seu medo. Coloca para Ele agora tudo que te trouxe e que te está fazendo desviar, te fazer ficar dispersa daquele que já não pode tirar os olhos. Não tira os olhos do Senhor. Trabalha a semana toda, mas com os olhos fixos naquele que a gente não pode desviar, porque se a gente desvia, a gente perde o caminho.